Paz no Senhor, Shalom. Meu nome é Bruno Barros, sou editor e produtor. Eu vim aqui para falar sobre esse vídeo que vai ser dividido em duas partes, sobre a trajetória de Pedro antes e depois da subida de Jesus, tá bom? Fica com o vídeo com um abençoado, tá bom? E tem uma observaçãozinha. Esse vídeo tem um BTV cantando. Aí me lembrei de um versículo que diz assim, Salmo 48, 10, versículo 10, que diz assim: Louve ao Senhor todos os animais, mansos e selvagens. Louvai ao Senhor, pássaros e animais, que se arrastam pelo chão. Quer dizer que Deus é tremendo. Saúdo a igreja com gloriosa paz do Senhor. Se inscreva no canal, amados irmãos. Toque o sininho, amados irmãos. Ele começou seu ministério chamando o seu discípulo. Chamou Pedro, bora, ser pescador de homem. Oh, glória. Eles deixaram as redes e seguiram a Jesus. Jesus tinha uma comunhão com Pedro demais, amados irmãos. Você pode notar, quando você está lendo, que Pedro era um homem que buscava a explicar sobre parábola, entendeu? Era um homem que tinha tudo, ele queria saber. E Jesus chegando na casa de Pedro, a sogra de Pedro estava doente, com a febre, e Jesus tocou, e a febre deixou, e ela começou a servir, a sogra de Pedro, a Jesus. Oh, glória! E ela foi curada, viu, amados irmãos? Uma vez Jesus teve uma grande comunhão com Pedro, e Pedro com Jesus. Vejamos, Jesus vinha andando por sobre as águas. Aleluia, Jesus! E os discípulos, quando viram aquele homem andando sobre as águas, ficaram com medo, diziam que era um fantasma. É um fantasma, é um fantasma. Aí Jesus: não temas, sou eu. Aí Pedro disse: se és tu, Senhor, manda eu ir até a ti. Aí Jesus: vem, Pedro. Olha, presta atenção que Jesus disse: vem, Pedro. Porque se Jesus tivesse dizendo: venha todos que estiverem no barco, Jesus dava conta, viu? Mas Jesus só chamou Pedro. Vem, Pedro. Pedro saiu do barco, saiu andando. Quando de repente o vento, o mar bateu nele, e ele sentiu a diferença, começou a afundar. Aí ele disse: Senhor, me ajuda, Senhor. E o Senhor pegou pela mão de Pedro, colocou no barco. Pedro, homem de pouca fé, tivesse fé com um pequeno mostadozinho de direito para esse monte certo, passa para ali, assim acontecerá. E amados irmãos, hoje é necessário nós ter fé. E Pedro, naquele mesmo momento, a fé dele aumentou, porque ele viu que Jesus estava andando sobre as águas. Jesus chamou ele, e ele ficou confiando no Senhor. Vejamos, amados irmãos, que Jesus disse: aquele que deixar pai, mãe, irmão, casa, fazenda, o amor do Senhor, é digno do Senhor. E Pedro diz assim: Senhor, nós deixamos tudo e te seguimos, o que nós vamos ganhar? Aí Jesus: olha, Pedro, terá vida eterna e vai se assentar comigo para julgar Israel. Glória. E toda a tribo de Israel, o mundo inteiro. Oh, glória! Que maravilha o Senhor encher os seus discípulos a certeza. E Pedro ficou maravilhado, a chamada de Pedro. Vejamos bem que Jesus também disse: o que é que o povo de Israel fala sobre a minha pessoa? Aí outro disse:
que é João Batista, que ressuscitou. O outro dizia, tu é o profeta. O outro dizia, tu é Jeremias. O outro dizia que ele era Isaías. Aí Pedro disse, tu é o Filho do Deus Altíssimo. Aleluia, Jesus. E Jesus olhando para Pedro disse, Pedro, não foi a carne nem o sangue, Pedro, mas sim meu Pai que está no céu te revelou, Pedro. Pedro, sobre esta pedra tu edificarás a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Oh, aleluia, Jesus! E Jesus disse, eu te darei a chave da minha igreja. Oh, glória! Pedro recebeu autoridade de Jesus. Oh, glória! Vamos ver como esse Pedro tem a sua comunhão com Jesus. Jesus subiu ao monte, Pedro, João e Tiago, subiu ao monte, o monte da transfiguração. Oh, aleluia, Jesus! E chegando lá, Jesus se transformou, o rosto do Senhor ficou brilhoso, a roupa do Senhor Jesus ficou resplandecente, os olhos do Senhor Jesus eram como brasa de fogo. Aleluia, Jesus! Pedro se manifestou, Senhor, vamos fazer aqui 3 tabernáculos, um para ti, outro para Elias e outro para Moisés, que apareceu eles lá de branco conversando com Jesus. E veio uma nuvem do céu que desceu sobre aquele monte. Que é o monte que aconteceu, que é uma voz do céu, daquele mistério glorioso. Este é meu filho amado, escutai que eu tenho prazer. Oh, aleluia. Pedro falava coisa por coisa, porque o poder de Deus é manifestado, irmão. Vejamos bem. Quando Jesus ressuscitou diante dos mortos, Jesus chamou Pedro, porque Pedro, Jesus, mas Jesus perdoou. Jesus é misericordioso. Jesus foi e chamou Pedro. Pedro, se tu me ama, tu sabes, Senhor, que eu te amo. Cuida das minhas ovelhas. Pedro, tu me amas. Ai, Pedro, Senhor, tu sabes. Cuida dos meus cordeirinhos. Oh, aleluia, Jesus. O que aconteceu, amados irmãos? Que Jesus é o mesmo. Pedro, tu me ama. Pedro ficou triste, que foi 3 perguntas em Jesus. E Jesus é maravilhoso. Senhor, tu sabes. Cuida das minhas ovelhas, Pedro. Para a glória do Senhor, amados irmãos. A chamada tremenda de Pedro foi muito importante no Novo Testamento. E ele foi abençoado poderosamente, amados irmãos. Você sabe que Jesus lavou os pés de Pedro? Oh, aleluia. E lavou, viu? Pedro dizia assim, Senhor, o que é isso que tu está fazendo, Senhor, lavando meus pés? Ninguém lavou meus pés. Jesus, na humildade, disse, é necessário eu lavar teus pés, porque todos estão limpos, nem todos. É necessário lavar os pés e aprender como é a humildade. E todos começaram a fazer, todos têm que lavar os pés. É para a glória do Senhor Jesus, amados irmãos. Amém? Para a glória do Senhor. Amém.